Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Eu sou a Zezé Leal. Nós somos da Sociedade Espírita e Espiritualidade, um centro espírita digital. E nós estamos iniciando um programa no YouTube, A História do Espiritismo. Como nós sempre começamos as nossas reuniões espíritas com uma prece, eu quero apresentar para vocês os meus companheiros, a Miriam, a Betinha, o Assis e o Paulo Bonfim. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer uma breve prece. Que Deus nos abençoe. Miriam, você pode fazer nossa prece? Posso sim, boa noite a todos. Peço que todos fechem seus olhos, por favor. Elevem nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, pedindo a proteção dos nossos espíritos benfeitores espirituais, rogando suas bênçãos para o nosso planeta nesse instante tão difícil que nós estamos vivendo, e rogando suas bênçãos para nós neste momento em que nós vamos iniciar esse programa, que é o nosso primeiro programa. Pedimos a proteção de nossos espíritos protetores, nossos amigos espirituais. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nosso tema de hoje é a história do Espiritismo, desde a sua origem até a contemporaneidade. Nós vamos iniciar hoje e não sabemos quanto tempo nós vamos levar para terminar. Esperamos não terminar, continuar sempre esse estudo. Nós gostaríamos muito que esse programa, que esse tema chegasse a todas as pessoas que gostam do Espiritismo, que conhecem o Espiritismo, e também aquelas pessoas que não conhecem o Espiritismo, mas que têm o desejo, que têm a curiosidade de conhecer. Nós vamos falar como que começou o Espiritismo, desde a sua origem, que foi na França. Foi um estudo muito prolongado feito por Allan Kardec, mais ou menos em 1854, 1855, e em Paris aconteciam algumas reuniões na Sociedade de Paris com o intuito de distrair aquelas pessoas da sociedade nos salões de festa. E aconteciam alguns fenômenos diferentes nessas reuniões, que hoje nós sabemos serem fenômenos mediúnicos, mas naquela época ninguém tinha ainda essa noção. E as pessoas estavam num salão, as mesas giravam, as mesas se elevavam, as pessoas faziam perguntas, e essas respostas eram dadas por meio de pancadas. Por exemplo, o Paulo Bonfim está presente na reunião? Se sim, uma pancada. Se não, duas pancadas. E foi assim, dessa maneira rudimentar, dessa maneira simples, que despertou o interesse de Kardec em saber o que continha de inteligente por trás daquele fenômeno todo. E Kardec começa a frequentar essas reuniões, convidado por cientistas, seus companheiros. E ele foi achando interessante, foi dentro do seu espírito de cientista, que Kardec era um grande cientista, ele foi investigando esses fenômenos e foi organizando. Ele fazia perguntas para os espíritos e esses espíritos iam dando as respostas. E ele foi dando um caráter de seriedade para esses acontecimentos. E foi assim que ele começou a escrever
as obras espíritas. Ele escreveu o livro O que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Por enquanto, nós vamos falar só desses três hoje. Eu gostaria de pedir para a Betinha nos dar assim, uma noção da biografia do Kardec. Boa noite a todos. Sim, a gente vai conversar um pouquinho sobre Kardec. Quem é Kardec? Quem foi Kardec, né? Kardec foi um homem estudioso demais, gente. Ele era professor, pedagogo, filósofo, cientista. Tudo que vocês possam imaginar era Kardec, né? Para vocês terem uma ideia, ele passou pela escola de Pestalozzi. Então, quem é pedagogo sabe o peso que é Pestalozzi na vida da educação, né? Então, assim, ele trouxe uma bagagem imensa de conhecimento para dentro do Espiritismo. Uma coisa que eu gosto muito de repetir quando eu falo sobre Kardec, quando eu falo sobre o Espiritismo, a importância da certeza de que o Kardec só foi o codificador, né? Que a doutrina não é do Kardec, sim do Cristo. Ele apenas codificou de uma forma em que todos entendessem né, Zezé? O Novo Testamento, né? Isso. Isso mesmo, Betinha. Ele era um homem cético, né, Betinha? Sim, ele não acreditava era muito dado à religiosidade. E por isso foi muito importante a participação dele e isso deu, nos encontros. Né? Foi muito importante a participação dele nos encontros. Porque ele começou a estudar o Novo Testamento, né, que é o Evangelho de Jesus. Ele foi movido pela curiosidade, ele percebeu um magnetismo e começou a fazer esses estudos. Então, ele começou a fazer esse trabalho, né? Essa pesquisa, né, Miriam? Ele começou a buscar e participar. Por ele ser cético, por ele não acreditar em nada, foi mais fácil para ele aprender e entender o que estava acontecendo. Né? Não, então, o mais interessante, né, Betinha, é pensar que ele teve toda essa bagagem científica, né, para codificar a doutrina, né? Ele era um cientista, né? Ele era um então, cientista. Ele era um cientista, então ele tinha que ver, tinha que comprovar o porquê das coisas acontecerem, né? Sim. E aí ele codificou a doutrina inteira com base na ciência. Isso foi sensacional. E o mais interessante foi a forma em que se sistematizou isso, através dos livros, né? Todo mundo acredita, muitas pessoas me perguntam se o Evangelho segundo o Espiritismo foi o primeiro livro que Kardec escreveu. Na verdade, não foi, né? Foi o Livro dos Espíritos, porque ele fez várias perguntas. O mais interessante é isso, gente. Ele fez a mesma pergunta para vários espíritos, para várias situações, né? Para várias comunicações, e as respostas são as mesmas. Quem lê o Livro dos Espíritos do começo ao fim, vai ver que as perguntas se repetem e as respostas são as mesmas, de uma outra forma, né? E ele foi orientado pelo Espírito da Verdade, né, Zezé? Então, ele foi orientado pelo Espírito da Verdade, né, Miriam? Sim, verdade. Foi o guia espiritual dele, foi o Espírito da Verdade, né? Que acompanhou ele do princípio até o final, né? Zezé? Caiu. E Allan Kardec teve uma participação principal, né, no desenvolvimento do Espiritismo. Zezé? Zezé voltou? Voltei. É interessante a gente lembrar também, né, Betinha, né, pessoal, que o Espiritismo, ele é uma doutrina cristã.
é uma seita cristã. Assim, além dela, do espiritismo, ter essa ramificação, ele nascer dos ensinamentos de Jesus, nós percebemos que é uma base científica, filosófica e religiosa. Por isso, nós convidamos os nossos companheiros Assis e Paulo para que eles falem para nós a respeito desse aspecto religioso do espiritismo. Numa outra oportunidade, nós vamos falar do aspecto filosófico e em outra nós vamos falar do aspecto científico. Então, eu gostaria de pedir para o nosso companheiro Paulo, pode ser, Paulo? Oi, gente, ótima noite. Quando a gente fala do espiritismo, né, uma das coisas que são muito interessantes, que as pessoas veem, ele surgiu como uma ciência, né, e eu gostaria até de lembrar aqui, Allan Kardec não é um nome verdadeiro do homem, né, ele se chama Hippolyte Léon Denisard Rivail, é professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele mudou depois o nome dele para Allan Kardec, depois dele ter tido algumas revelações através de umas comunicações mediúnicas que mostraram que ele havia sido um druida em uma outra época que tinha o nome de Allan Kardec. E aí ele pegou e, como ele já tinha livros que eram pedagógicos, como ele é professor, livros de vários setores, gramática, matemática, catecismo, programas de química, física, astronomia, fisiologia, e por aí vai ter uma série de outros livros, e todos eles com o nome de Hippolyte, ele resolveu mudar o nome dele. E eu vou pegar um gancho com esse negócio de nome, que eu já ouvi algumas pessoas criticando ele ter mudado o nome, né, como se fosse uma coisa feia, horrível que ele tivesse feito, né, e eu me lembro do apóstolo Paulo. Paulo não era Paulo, Paulo era Saulo. E Saulo, ele era perseguidor de cristão, ele matava cristãos. E depois que ele tem a visão do Cristo, ele se converte, né, ao cristianismo e muda o nome dele para Paulo. Com a nova vida vem um novo nome. E o mesmo aconteceu com Kardec. Kardec é o apóstolo do espiritismo. E essa parte religiosa, eu vejo que está muito ligada ao seguinte fato, né? O Kardec, ele se envolveu nos estudos e ele queria ver isso. Ele entendeu que a mecânica por trás da mediunidade dependia, sim, da espiritualidade que queria se comunicar, tanto quanto dependia do médium e das pessoas que participavam das sessões mediúnicas. E o que ele percebeu é que a seriedade da intenção de fazer a reunião importava, a moral das pessoas envolvidas influenciava, a moral do médium influenciava muito mais. Então, ele percebeu que era preciso que, para que houvesse boas comunicações de qualidade, espíritos trazendo informações verdadeiramente relevantes, ele precisaria levar isso para um outro nível. E aí vem a necessidade de enxergar que o espiritismo vinha não somente para trazer uma informação do campo científico, mas uma informação do campo moral. O homem precisaria se evoluir moralmente para poder aprofundar. E no livro dos Espíritos, que às vezes citou, o livro ele é dividido em 3 partes, né? E a terceira parte é a parte moral. É a parte moral. Na primeira ele fala sobre Deus, sobre o universo e coisas do tipo. Na segunda ele fala sobre o plano espiritual. E na terceira ele fala sobre as leis morais. E lá, Kardec faz uma pergunta para os espíritos e fala assim, quem é o exemplo moral que nós devemos seguir? E os espíritos sugerem, mas sugerem de uma forma como eles sugerem as coisas que são bem irredutíveis. Eles dizem, vede Jesus.
Então, Kardec se retira para escrever o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o que ele encontra é um código de conduta, um código de comportamento, um código moral dentro do Evangelho, né? Os 4 Evangelhos, que tinha a ver com o quê? Com os princípios que regem a moral humana, que estão explicados no Evangelho. Então, ele não vai questionar, as religiões divergem sobre milagres, se aconteceu, se não aconteceu, se é possível, se não é possível, e não é isso que ele está olhando ali, ele está olhando o quê? Quais são as atitudes, quais são os comportamentos, quais são as intenções, qual é a lei moral que rege, pela qual nós somos regidos, e por isso começa a entrar o caráter mais religioso do Espiritismo. E aí eu gostaria de passar um pouco a palavra para o meu amigo Assis, para ele pegar essa bola e continuar o jogo a partir daqui. Muito obrigado, Paulo. Na verdade, a parte religiosa que eu sempre considerei importante é parte do Evangelho de João, na verdade, não? Quando João, em João 14, quando Jesus disse, quando estava aproximando o momento dele retornar ao mundo espiritual, quando ele ia partir, vamos falar sempre o sacrifício, né? Ele diz o seguinte, né? Que para os seus discípulos, para que eles não ficassem preocupados, porque ele iria pedir ao Pai, de infinita bondade, que enviasse para todos nós, obviamente já não seria para eles também, o Consolador, o Espírito da Verdade, queria fazer com que nós lembrásemos os seus ensinos, e depois dizendo que seria transmitido pelo Espírito da Verdade, o Paráclito. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque durante um bom tempo, nós sabemos que o cristianismo caiu ladeira abaixo, vamos falar assim, não é? Teve grande dificuldade, principalmente na França, que tentaram, de alguma forma, apagar tudo relacionado a Deus, e é justamente aí que vai começar essa nova fase, vamos falar assim, esta revelação que a gente considera aqui dos espíritos. Nós não temos aqui, vamos falar assim, uma figura que representa, por exemplo, Moisés, representa os 10 mandamentos, representa o Êxodo, e aqui nós temos nosso Senhor Jesus Cristo representando o cristianismo, né? E os espíritos que aqui chegaram para poder, então, conversar, trazer esses ensinamentos para nós. Se nós formos observar a forma como tudo isso foi trabalhado, iniciando com esse livro maravilhoso, que eu considero um livro principal da doutrina, né? Eu acho que é o livro que, como é que eu poderia falar aqui? De consulta permanente. Porque a cada momento que a gente consulta o livro dos Espíritos, a gente depara com uma interpretação diferente daquela que havia tido na leitura ou no estudo anterior. É por isso mesmo, quando nós dizemos aqui, Espíritas, amai-vos, instruí-vos, que é uma coisa que o Espírito da Verdade trouxe para nós, é exatamente por isso, porque por mais que a gente pense que sabe alguma coisa, a gente percebe que a gente precisa continuar estudo. E a doutrina espírita requer de nós essa dedicação, essa perseverança, porque para podermos entender exatamente as coisas que nos são trazidas. E ela veio exatamente com a parte filosófica, eu queria falar exatamente que é a parte filosófica total da doutrina espírita, né? E ele veio trazer isso para nós, para isso foi escolhido um homem da sociedade, como disse o Paulo, que quando ele passou a entender tudo, quando ele começou a escrever, ele achou por bem que adotar esse nome de druida que ele tinha em encarnações passadas, para poder, então, transmitir com muito mais segurança. Tanto é que esse Espírito da Verdade, que o escudava, né, que era o que mais o ajudou. E outra coisa bastante importante para todos nós, principalmente para aqueles que estavam na época do cristianismo, na época da igreja cristã, né, a igreja católica, nós temos diversos santos daquela época da igreja que participaram nesse trabalho. E aqui está o caráter religioso bastante aplicado. Santo Agostinho, né? Que coisa bonita. São Luís. Então, diversos santos, diversos bispos, diversos padres que participaram dessas comunicações, nos trazendo até um esclarecimento desse mundo que nós não tínhamos conhecimento,
porque nós estamos limitados aí ao nosso, dentro do nosso egoísmo, né, dentro do nosso orgulho, achar que éramos nós. Não, nós sempre tivemos essas comunicações, só que agora ela está saindo de uma forma bastante clara para nós, e o aspecto religioso é exatamente isso, essa coligação com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, levando em consideração também aquilo que Moisés trouxe para nós de ensinamento. Eu acho que aqui podemos fazer essa junção, né? E aí exatamente esse tripé é que nos dá essa segurança para podermos falar aqui do aspecto religioso da doutrina espírita. Por favor, José. Nós temos que agradecer bastante, muito bem elucidado pelo Paulo, pelo Assis. Eu gostaria de lembrar que a grande missão de Jesus, na minha opinião, vocês podem dar a opinião de vocês também, mas a grande missão de Jesus foi nos mostrar o reino de Deus, que é o mundo espiritual. E o Espiritismo, ele vem realmente explicar o mundo espiritual. Nós temos várias religiões e várias outras seitas cristãs que falam também e que acreditam que são espiritualistas, que acreditam que existe algo além do corpo físico. Nós vemos o budismo, que acredita na espiritualidade, no espiritualismo, mas a doutrina que explica o mundo espiritual e as relações do mundo material com o mundo espiritual é o espiritismo. Não se trata aqui de qual religião que é melhor, porque nós acreditamos que todas as religiões são boas, todas as religiões são meritórias, né? Mas como nós podemos estudar, principalmente no Livro dos Espíritos, a doutrina que explica a relação do plano material com o plano espiritual é a doutrina espírita. E eu queria que vocês também, se algum de vocês quiserem falar também desse aspecto, fiquem à vontade. Assis, quer falar sobre esse aspecto? Eu queria acrescentar uma coisa muito... Da relação da nossa... Eu queria acrescentar quando você disse assim, Jesus trouxe para nós, para o nosso conhecimento do mundo espiritual, né? Mas, lembrando da prece, que ele diz, o Pai Nosso, né? Vinde a nós o vosso reino. Então, o reino, para nós, o José colocou assim de uma forma bastante tranquila, porque o nosso verdadeiro reino é o reino espiritual. Então, é isso, né, a colocação da José, porque nós estamos aqui, de verdade, burilando-nos para podermos, então, alcançar, assim, vamos falar assim, as nossas melhoras, sermos melhor do que ontem, hoje, ser melhor do que ontem, e amanhã ser melhor do que hoje. Essa é a meta principal que a doutrina espírita nos traz, só que precisa realmente abraçar isso com coragem, porque não é fácil, tá? Todo mundo acha que nós estamos falando aqui se é fácil, não é. É um caminho muito longo, um caminho muito interessante, mas todos os irmãos espirituais que hoje estão ao lado de Deus, vamos falar assim, todos nós estamos, mas aqueles que estão mais próximos, que executam as suas missões, passaram por todo o processo que nós estamos passando. Só que não sei que caminho que nós escolhemos. Deles eu tenho certeza, escolheram sempre o caminho do bem. Então, eles cresceram muito mais rapidamente do que a gente, né? Mas nós estamos aqui num compasso de aprendizado, nós ainda temos muita coisa a aprender, e a doutrina espírita vem, como eu já disse, trazer alguns esclarecimentos para nós, desse mundo, então, até então, desconhecido para nós. Embora conhecêssemos, mas foi preciso que fosse rememorado, porque nós viemos de lá. Mais tarde vocês vão saber como. Paulo? Isso é verdade. Um outro aspecto que eu queria que vocês comentassem. Pode falar, Paulo, desculpa. Continua. Tá. Um aspecto que eu acho interessante, pegando o gancho no que o Assis falou, né? Tem um trecho no livro do Edward Schutter, o Parábolas e Ensinos de Jesus, que se chama Imortalidade e Espiritismo.
e cristianismo, né? E o Caibara, ele chama atenção para que sem Jesus não existiria, né, o que deu a continuidade no espiritismo, no cristianismo. Jesus prometia o reino de Deus, prometia a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. E o que acontece com Jesus? Ele morre. Ele morre. Os discípulos dele acreditavam nele, mas eu amo esse cara, para onde ele for eu estou indo com ele, né? Mas ele está falando de imortalidade, mas ele morreu, né? Não veio ninguém para salvar, não aconteceu nada, ele morreu, né? Ele falou de dar outra face e aí tudo ficaria bem comigo. Ele deu outra face, os caras bateram na outra face dele, bateram mais nele, mataram o cara que a gente amava. Passa-se 3 dias e ele aparece e fala assim: então, eu não morri, eu tô aqui, eu tô vivo, né? A vida, eu falei para vocês que a vida continuava e eu tô aqui, né? Até Tomé quer tocar nele e ele permite que Tomé toque para saber que sim, Tomé, eu tô vivo. Então, a prova de vida dele, ele retornar, ele ressurgir em espírito e mostrar para as pessoas que a vida continua, foi a grande coisa que motivou e deu uma grande força ao cristianismo. Os cristãos que depois foram perseguidos e eram assassinados, né? Porque eu vejo assim, no Velho Testamento, assim, ó, se você tem fé em Deus, nada acontece com você. E no Novo Testamento, assim, ó, se você tem fé em Deus, teu prêmio é do outro lado. E todos que seguiram Cristo, né, foram perseguidos e mortos de maneira cruel. Mas a crueldade com que eles eram mortos não os afetava. Por quê? Porque eles tinham uma fé enorme nessa vida que continuava. E essa fé que eles demonstraram foi o que calçou e permitiu que o Espiritismo pudesse continuar mais e mais tempo. Era essa a minha fala. É verdade. Muito bem lembrado, Paulo. Eu gostaria de lembrar assim, olha, o Espiritismo ele tem 5 pilares. É a crença no Deus único, a acreditar na sobrevivência do corpo físico após a morte, acreditar na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, acreditar nas várias moradas da casa do meu pai, acreditar na comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. E eu esqueci a 5ª, mas falta uma. Encarnação. Será? Já falei da mediunidade. E a reencarnação. Acreditar na reencarnação. Gente, todos esses itens que eu citei estão dentro do Evangelho de Jesus. Estão ou não estão? Sim. Então, não são invenções do Espiritismo. Ele busca isso lá no Novo Testamento. E é até bom a gente falar sobre isso, que eu quero aproveitar para convidá-los para estarem conosco aos sábados, das 8 às 9, onde nós estamos fazendo o estudo dinâmico do Livro dos Espíritos, onde a gente pode falar com mais detalhes sobre esses aspectos, né, Miriam? A gente pode falar com um pouco mais de detalhes sobre esses aspectos dentro da doutrina espírita. Porque são assuntos, estudos que demandam muito tempo, né? Sim, nós não conseguimos falar isso em poucos minutos, né? Não, eu li, e o estudo que a gente está fazendo, né, o estudo dinâmico, está sendo muito bacana, porque está sendo assim, é uma conversa, né, com várias pessoas falando sobre as várias faces, né, do Livro dos Espíritos, que é a nossa base, né? A base do espiritismo. Então é sensacional, vale a pena acompanhar, sim, com certeza.
O Betinho aí no... Agora faça você a propaganda do Evangelho no Lar, por favor. Com E certeza, também né? está no nosso canal do YouTube. Isso. Toda segunda-feira, às 10 horas, nós temos o nosso Evangelho no Lar. É importantíssimo fazer Evangelho no Lar, porque cria uma energia boa dentro de casa, une a família, né? E protege. Né, e a gente aprende, porque no Evangelho no Lar a gente pode montar um grupo de estudo também, né? Pegar um livro, ler para estudar, não é só o Evangelho que a gente lê. Né? Podemos estudar. E é importantíssimo, principalmente também porque podemos fluidificar a água, que é a nossa fé, né? E passar isso para frente. Né? Harmonizar a família, gente, é de extrema importância isso. Se você não sabe como faz, vem aprender com a gente aqui no nosso canal, né? Toda segunda-feira, às 10 horas da noite. Tem alguém lá para ensinar. José, E quem não puder assistir ao vivo, pode assistir depois, né, no canal, né, Assis? Sim. E sabe que é importante também, Zezé, lembrar o pessoal de dar um joinha aí, dá um joinha aí e curtir o nosso canal, né, Assis? Com certeza, né? Eu queria só fazer um pequeno comentário, Zezé, diante daquilo que você falou dos pilares, porque quem não conhece o Espiritismo pode estar falando, mas aonde que fala de reencarnação, né? E aí pode estar batendo a cabeça, mas aonde? Está em Mateus também, tem outro livro, mas está em Mateus principalmente, a passagem de Jesus com Nicodemos. Então é só procurar a passagem de Jesus com Nicodemos, Exatamente. Quando Nicodemos pergunta a Jesus como eu posso ver o reino dos céus, né? E aí ele diz exatamente que ele teria que nascer de novo. E aí Nicodemos ele diz o seguinte: como pode um homem velho como eu entrar de volta na barriga da mãe? Aí Jesus explica que não é nada disso, né? Aí, para vocês terem a explicação, cada um interpreta da forma como acha melhor. Não é tão difícil dessa interpretação, quando ele fala que nasce da água, nasce do Espírito, né? E aí, se vocês fizerem uma análise bastante tranquila, vocês vão ver que para nós nascermos, realmente porque nós estamos dentro do líquido amniótico, e aí depois o Espírito aposta desse corpo, né, para poder, no nosso desenvolvimento, para poder, então, estarmos aqui. Mas isso aqui vai falar quando nós usarmos o termo reencarnação, que com toda certeza vai ser falado. Então, aí nós vamos mais fundo nessa questão. É só para vocês entenderem quando é que Jesus disse sobre reencarnação no Evangelho. É que naquela época nós não entendíamos o que ele falava. Hoje, achamos que entendemos, mas ainda temos muito de entender. Okay? Tem um ponto até mais explícito, né, gente? Que é aquela hora que Jesus fala assim, vocês estão esperando que Elias voltasse, mas Elias já voltou, porque João Batista é Elias. Exatamente. João Batista é Paulo, Elias. aproveitando você agora, em relação à mediunidade, onde você acha que, onde você pode falar para nós, para os nossos amigos, que está a mediunidade no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus? Mediunidade primeiro a gente precisa entender o que é mediunidade, né? As pessoas às vezes pensam que mediunidade é uma coisa sobrenatural, não é? É uma coisa extremamente natural, faz parte dos processos humanos, naturais, porque nós nos comunicamos. Mediunidade significa ser um meio de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós nos comunicamos com todos somos médiums, porque de alguma forma nós nos comunicamos com o plano espiritual, mas cada um, às vezes, tem algum tipo de mediunidade mais aguçada do que o outro, que pode permitir alguns outros fenômenos, que depois a gente vai explicar com mais detalhes. Mas eu gosto de pensar quando Jesus está no monte com os discípulos e aparece Moisés e Elias, né? A transfiguração. O pessoal fala sobre psicografia, os 10 mandamentos, não foi escrito na tábua, do nada,
né? E existe um tipo de fenômeno de psicografia que é uma escrita espontânea que acontece. Então, toda vez que aparece um anjo apareceu e conversou, né? Vamos ver lá, José e Maria fugiram para o Egito quando um anjo falou para eles, olha, foge para o Egito, né? Na época que Herodes estava cometendo infanticídio, matando as crianças, né? Buscando Jesus. Então, toda vez que a gente vê uma comunicação com um anjo, com o Espírito de Deus, com alguém que foi... E eu acho interessante que às vezes o pessoal fala assim, mas foi com um anjo não é espírito, e o anjo é o quê? É de carne e osso? Não. Carnado? Não. Ele é material ou é espiritual? É espiritual, então um anjo é um espírito. Né? Gente, é nome que a gente dá para as coisas. E o nome que o Espiritismo achou foi mediunidade, e quem possui essa faculdade são todos nós, mas aqueles que têm essa mediunidade mais aguçada e têm algumas mais características são os médicos. Então é isso, é uma coisa totalmente natural e está em muitos lugares lá na hora que a gente for estudar a religião. E a mediunidade não está só dentro da doutrina espírita, né? Não. Está fora também, mas com outros nomes, né? Por exemplo, mediunismo, por exemplo, né? Mas a mediunidade, a palavra mediunidade, na verdade, foi cunhado por Kardec. Aí nós temos o mediunismo, que já começou, segundo Edward Tiller, se não me engano o nome dele, Swedenborg, na opinião dele, foi o primeiro deles a começar com esse trabalho, né? E depois depois disso, ainda nós temos a questão, hoje nós falamos medianímicas comunicação, mas temos animismo também, que faz parte, mas isso aqui também está bem lá para frente. Mas eu vou dar um exemplo típico para vocês saberem como vocês são médios e muitas vezes vocês não sabem. O exemplo mais simples é aquele quando nós pensamos em alguma coisa e, infelizmente, uma coisa ruim e ela acontece, você não estava nem pensando. Como é que isso pode ter acontecido? Né? Algum espírito, não fiquem assustados, porque quando fala em espírito, todo mundo fica assustado. Eu quero dizer para vocês que eu sou um espírito que estou conversando com vocês. Eu sou espírito eterno, com a vida eterna, que estou conversando com vocês. Tanto é que a minha brincadeira, eu digo, as perguntas que eu faço para o pessoal, você já conversou com o espírito? Eu não, pelo amor de Deus, então você não é mudo. Não é? Então, na verdade, um espírito do plano espiritual, né, que vai conversar, vem trazer para nós, coloca em nós intuitivamente isso que vai acontecer. Quantos de vocês já aconteceu isso? Vocês pensarem e acontecer. Só digo uma coisa, né? Toma cuidado, que quando vocês tiverem esses pensamentos com alguém que vocês conhecem, tome cuidado para não falar assim, olha, do tipo, vamos supor que um amigo nosso vai viajar e você teve esse pressentimento de alguma coisa. Não vá falar para ele isso, porque pode ser que um espírito meio brincalhão está fazendo isso para você cair no descrédito. Então, não fale, só peça para tomar cuidado para dirigir, mas não fale, porque você poderá cair no descrédito, tá bom? Uma observação também que eu gostaria de fazer, que o espiritismo ele não é personificado em alguém. Nós não temos uma hierarquia dentro do espiritismo. A ideia é ser uma doutrina de irmãos onde todos são iguais, onde todos estão no mesmo patamar. Então, não existe um chefe, não existe um líder. Existe o nosso grande líder, que é Jesus, com toda a sua autoridade moral, e outras figuras que vieram e vêm sempre contribuir com a evolução, né, do nosso planeta, com a nossa evolução espiritual e moral. Então, não existe essa... Por isso é que nos centros espíritas nós não temos um líder eterno ou denominado, como a gente tem em outras religiões. Cada um tem o seu jeito. Eu só estou querendo explicar aqui o porquê que no espiritismo não temos frei, padre, monge ou qualquer um outro nome.
todos nós somos iguais, principalmente estamos no mesmo barco da evolução, porque senão nós não estaríamos nesse planeta, estaríamos num planeta mais evoluído. E nós estamos chegando ao nosso final, e eu deixo um espaço para cada um que quiser fazer suas considerações finais. Se quiser. É verdade, né? O que eu falo assim no final é que venham conhecer o Espiritismo, né? Uma coisa que eu tenho um amigo que sempre fala para mim, não julgue o livro pela capa, e é verdade. Vem conhecer, vem saber como é o nosso Espiritismo, né? Para depois vir fazer parte do nosso grupo, né, gente? Eu convido a todos para conhecer o nosso canal, que é muito interessante. É um canal, o nosso canal que é divulgar a doutrina espírita, né? Para que as pessoas conheçam e não tenha essa mistificação, porque nós somos cristãos, né? E nosso mestre maior é Jesus, então vale a pena, sim, conhecer o Espiritismo e fazer parte desse grupo maravilhoso aqui. Eu gostaria de dizer que, assim... Paulo. Eu gostaria de dizer que tem muita... O pessoal está falando sobre conhecer o Espiritismo. Aqui vai ser esse programa. Eu quero dar parabéns para a Zezé, para a Miriam, para a Betinha, por terem organizado esse programa, que vai trazer histórias, vai trazer informações, vai tirar dúvidas. E a gente quer cada vez tornar esse programa melhor. Hoje eu e o Assis estamos aqui de convidados e sempre que possível, claro, eu vou estar aqui também participando. Eu adoro falar sobre esse tema, adoro esclarecer e convido, reforço o convite. Você que já pratica, que você já é espírita, continue estudando, continua aprendendo, continua compartilhando. E você que não é espírita, mas tem curiosidade, quer saber, vem com a gente, venha nos nossos cursos, traga suas dúvidas, mande suas perguntas, eu tenho certeza que a gente vai responder com muita alegria, muita disposição e com prazer. E aquilo que a gente não souber, a gente vai procurar aprender, porque ninguém tem todas as respostas. A gente não tem essa pretensão de ter todas, mas a gente, com certeza, tem humildade para ir procurar junto. Muito bem. Bom, eu particularmente quero dizer a vocês o seguinte, né? Primeira coisa que eu sempre levo em consideração, nós temos um Pai, nosso Criador, Deus. E a nossa vida caminha de acordo com os desígnios de Deus. É óbvio que cada um de nós temos dentro dos nossos corações, dentro do nosso sentimento, até por coisas trazidas de outras vidas, nós trazemos aqui um certo conhecimento, vamos falar assim, do cristianismo para aqueles que são cristãos. Aqueles que não são, e que talvez, por falta de conhecimento, tenham um pouco de receio, né, do que é a doutrina espírita. Primeira coisa importante, não importa que religião você seja, não importa de que raça você seja, não importa a sua etnia. Uma coisa é muito certa, nós somos todos irmãos, né? E por sermos irmãos, nós não temos que estar aqui guerreando, na verdade. O que nós queremos aqui trazer para vocês é conhecer a doutrina. Por que eu digo conhecer a doutrina? E eu posso dizer isso, meus amigos sabem disso, porque passei por algumas delas. Eu vou repetir aqui, porque é a primeira vez que estou falando. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de ser católico, graças a Deus, tive o privilégio de ser evangélico, graças a Deus, tive o privilégio de participar da Testemunha de Jeová. E eu quero dizer a vocês que em todas elas eu aprendi. Só que eu acabei vindo para o Espiritismo por uma única pergunta, que vai estar no Livro dos Espíritos, que é a pergunta número 1, né? O que é Deus? Porque eu perguntava quem era Deus. E isso me trouxe para cá. Então, nosso intuito é exatamente isso. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que você não está te preenchendo, não é que você tem que virar espírita, mas vem conhecer a doutrina, né? Porque a doutrina é a doutrina para esclarecer, é a doutrina para trazer para você, para que vocês possam entender de a melhor forma possível. Como é que eu vim aqui, para cá,
como é que eu fui criado, por que que eu estou aqui nesse mundo hoje, para onde eu irei, o que acontecerá comigo, como retornarei. Né? Então, toda essa explicação vai estar conosco aqui, com esse grupo, com mais gente que vai participar também, para poder levar esse esclarecimento a vocês. Nós não somos o dono da verdade, mas uma coisa é certa, o nosso intuito é que vocês possam, de acordo com aquilo que nós conhecemos, quero dizer a vocês que nós precisamos de conhecer muito ainda, nós ainda somos muito falhos, ainda faltam muitas palavras para classificar muitas coisas na nossa vida, dos acontecimentos divinos, mas uma coisa certa é que todos nós estamos de coração aberto para recebê-los como irmãos. E como irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que Deus abençoe a cada um de vocês e dê a vocês a grande oportunidade da vida de vocês de conhecer. Não é para virar, conhecer. É claro, né, que nosso interesse é que você conheça a doutrina. O nosso interesse é que você saiba quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Ok? O Assis, aproveitando que você está com a palavra, faz a nossa prece. Obrigado. Muito obrigado pela grande oportunidade. Eu quero primeiramente dizer a vocês que foi um privilégio muito grande participar com vocês aqui nesse grupo. Muito obrigado pelo convite, foi espetacular. E eu acho que vocês estiveram muito bem. Que Deus abençoe esse grupo. Assim que pudermos, tanto Paulo como eu, aqui estaremos para colaborar na medida do possível. Nós não podemos dizer, vou estar todo dia, mas na medida do possível estaremos. E aí eu quero convidar todos vocês, independente do vosso credo, independente de tudo que vocês possam imaginar. Mas não pense em Jesus, não pense em Maomé, pense em Deus. Muito embora nós cristãos aqui pensamos em Jesus, sim, com toda certeza. Mas quero dizer a vocês que Deus, nosso Criador, tanto é que a prece diz exatamente isso. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aquele que nos ofende, e não nos deixeis cairmos em novas tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças te damos, Senhor, pela grande oportunidade que nos concede da vida. Muito obrigado. E assim seja. Graças a Deus. Pessoal, muito obrigado. Muito Graças obrigado. a Deus. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe cada um de nós. Beijo a todo mundo.